Agora vamos mudar de assunto, falar de uma situação que está acontecendo aqui na nossa região. Recentemente, 220 pessoas chegaram à nossa região em busca de oportunidades. São refugiados venezuelanos que estavam em Roraima, passando por situação de miséria, hostilidade muitas vezes. Uma igreja conseguiu trazer essas mais de 50 famílias para cá e agora está dando auxílio para que estas pessoas encontrem trabalho, subsistência, suporte. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje o Ricardo Bernardes, que é um dos voluntários, e o Juliano Mandelli, que é o presidente da OAB de Itajaí, de Balneário Camboriú, perdão, para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Tudo bem? Bem. Certo, boa tarde. Vamos falar desse assunto que está gerando muitos comentários, tem muita gente falando a respeito disso. Tem gente falando bem, tem gente não falando bem, né? A gente sabe que em todo tipo de situação, principalmente como essa, gera todo tipo de comentários. Para a gente começar a entender como foi tudo isso, vou começar conversando com o Ricardo, porque você faz parte do grupo de voluntários que atuou nessa causa, né, Ricardo? Conta para a gente quanto tempo vocês demoraram para organizar a vinda dessas pessoas para cá. Bruna, na verdade a igreja já atua com um trabalho muito forte socialmente, inclusive em outros estados do Brasil. Nós tivemos conhecimento através da mídia, né, da situação dos refugiados, e o pastor Michael Abud esteve lá no mês de setembro, conhecendo a situação dessas famílias. Então, nós em 2 meses preparamos a vinda deles para cá, envolvemos aí uma equipe de 300 voluntários da igreja, onde a gente providenciou trabalho, providenciamos casa, arrecadamos 15 toneladas de alimentos, material de higiene pessoal, enxoval, né, toda a estrutura montada para que eles fossem bem recebidos aqui, né? E aí, uma coisa que é importante dizer, né, Ricardo, é que o trabalho, como você disse, esse trabalho é uma extensão do trabalho social que a igreja faz, né? Não é porque, de repente, vocês decidiram, não, vamos ajudar os venezuelanos, porque tem um monte de gente dizendo assim, mas tem tanto brasileiro precisando de ajuda. E sim, tem gente, o que importa é que tem gente precisando de ajuda, né, certo. Ricardo? E que vocês já fazem trabalhos aqui também, né? Isso. Assim, Bruna, a gente precisa entender que Santa Catarina é um estado de imigrantes. Eu sou um natural de Balneário Camboriú, mas a imensa maioria não é de Balneário Camboriú. Então, nós somos um estado forte, um estado próspero, com a força dos imigrantes. Então, nós resolvemos dar a oportunidade a eles que nós tivemos um dia, né? Então, essa estrutura da igreja trabalhou para recebê-los. Então, sem investimento governamental, sem dinheiro público, dinheiro de doações dos membros da igreja, a gente conseguiu se superar, trabalhar, usar toda a estrutura que nós já tínhamos funcionando para que eles pudessem aí, inclusive muitos deles já começaram a trabalhar, já estão passando por entrevistas de trabalho. Na verdade, existe uma carência de mão de obra aqui na região. Se a gente procurar o Cine hoje, vai ver mais de uma centena de vagas disponíveis. E as empresas começam a disputar, porque é uma mão de obra qualificada. Existem engenheiros, publicitários, especialistas em computação, soldadores, domésticas, pedreiros, os mais diferentes carpinteiros. Profissionais, né? Isso. Então, todos eles já estão sendo encaminhados e, como eu falei, as empresas já estão até disputando essa mão de obra aí. E aí, para a gente entender também com relação aos direitos que essas pessoas têm aqui no país, né, Juliano? Uma vez que você entra e é acolhido por um país como o nosso, o que essas pessoas podem ter acesso, né? A que eles têm direito aqui no país? Bom, Bruno, praticamente aos mesmos direitos de um cidadão nato, né? Eles têm, a partir do momento que fazem o pedido no Ministério da Justiça, no CONARE, no órgão responsável, eles recebem um protocolo provisório, que seria como uma carteira de identidade provisória, válida até que o seu pedido de refúgio seja julgado, e tem direito a uma carteira de trabalho, a um emprego formal, aos mesmos direitos trabalhistas, direitos e deveres trabalhistas, a um cadastro de pessoa física, enfim. Ele é praticamente um cidadão nato ou um estrangeiro regularizado no país. Ele não existe um tempo determinado para ele ficar no país? Não existe um prazo para análise do pedido de refúgio, mas o seu documento de identidade, o protocolo provisório, ele tem que ser revalidado anualmente na Polícia Federal, certo? Até que o seu pedido seja julgado em definitivo. Daí ele vai ter uma cidadania brasileira, é isso? Não, ele é um estrangeiro regularizado no país, um refugiado ele pode permanecer? Reconhecido, pode permanecer. Depois que o seu processo for julgado, ele tem a sua regularização ou não no país. Normalmente, quanto tempo demora para ser julgado? Não tem previsão? Não tem uma previsão. Os pedidos de refúgio estão crescendo muito no país, entendeu? Então, não há uma previsão, um prazo legal para isso.
as crianças, por exemplo, né? A gente viu que vieram muitas famílias, muitas crianças. Essas crianças, como você falou, que eles são como se fosse cidadão brasileiro, eles têm direito, por exemplo, à escola, à saúde, acesso a tudo. A creche, a saúde, a escola e o que é mais importante, eles têm direito também a não ser discriminados, direito a que sejam respeitadas a sua liberdade religiosa, a sua cultura, a sua etnia. Então, eles têm que ser valorizados pela nossa comunidade aqui também. Nesse caso, se sobrepõe os direitos humanos mesmo, né? Há um reconhecimento de uma grave crise humanitária, isso já foi reconhecido pela ONU, pelo próprio Estado brasileiro. É inegável que a Venezuela passa por uma crise política, uma crise de segurança, uma crise por falta de alimentos. E o Brasil, como o Ricardo bem colocou, tradicionalmente é um país muito receptivo com imigrantes, né? A nossa história vem da migração, os portugueses, os alemães, os açorianos, e o Brasil sempre colaborou muito nesse sentido. E a gente viu que vieram aí pelo menos 220 pessoas, né? Tem alguma nova negociação para virem mais pessoas, Ricardo? O nosso projeto são 500 refugiados que nós queremos trazer. Nós estamos trabalhando agora com essa primeiro número de pessoas, estamos adequando, né, encaminhando eles. A partir do momento que todos estiverem estabilizados, nós vamos trazer a segunda parte, né? E é importante a gente dizer, Bruna, como o Juliano comentou, que nós tiramos eles de uma condição de assistencialismo e hoje, trabalhando aqui, eles já estão gerando riqueza, estão recolhendo impostos, porque no trabalho vai recolher o Fundo de Garantia, o INSS, eles vão produzir como qualquer outro brasileiro. Então, no comércio, eles vão gastar, vão investir e vão estar ajudando a nossa população realmente, né? Qual era a situação deles lá em Roraima? Olha, a gente, no primeiro momento que nós recebemos eles chegaram meio desconfiados, né? Então, a receptividade, vocês até passaram isso aqui na RIC, foi surpreendente, né? As pessoas chegaram ali chorando, mas a gente tem casos onde as pessoas, quando entravam nas casas, elas beijavam a parede da casa. As crianças olhavam para um chuveiro, se alegravam por poder tomar banho no chuveiro. Criança de 1 ano que nunca tomou um leite, nunca viu uma mamadeira na vida. Crianças de 3 anos que nunca experimentaram um pedacinho de chocolate. Sabe, eles celebravam uma cama, aquilo que para nós é tão normal, mas por conta dessa situação, eles foram surpreendidos positivamente e estão aí já querendo trabalhar, no outro dia querendo trabalhar. Nós já encaminhamos todos para a entrevista de trabalho, de acordo com o perfil de cada um, e a gente vê a alegria nos olhos deles, os olhos brilhando por poder ser produtivo para a sociedade. Que muitas vezes para a gente é pouco, né, e que a gente não dá valor no dia a dia, é o que eles de fato estão reconhecendo como uma bênção, né? Sim. Agora, como a gente falou antes na questão da humanidade da coisa, né, Juliano? Essas pessoas, a gente sabe que existem casos de preconceito e discriminação. As manifestações de preconceito e discriminação, elas podem ser punidas? Sim. Como é que funciona isso, né? Como que o refugiado, como que o estrangeiro deve se portar diante de uma situação dessa? O refugiado, ele tem inclusive direito a um advogado. O Estado tem que arcar com o custo de um advogado, uma defensoria pública da União, uma defensoria pública do Estado, para toda a situação que gere um dano moral ou material, uma discriminação por raça. E cabe bem ressaltar, na linha que o Ricardo está falando, eles não estão aqui por opção, né? Os venezuelanos que puderam optar foram para outros países, né? Foram para os Estados Unidos, foram para a Colômbia, foram para países mais próximos. Esses que vieram para o Brasil realmente estavam numa situação deplorável, de uma calamidade muito grande, entendeu? E tem que ser bem recepcionados pela nossa comunidade, no sentido que pode ser uma oportunidade de aquecer a economia, de gerar empregos, há uma carência de trabalho na nossa cidade, né? De mão de obra. Então, assim, nós temos que olhar isso por outro viés, um viés mais humanitário também. Com certeza. E aí, a gente sabendo que a Defensoria Pública também está aberta e à disposição para que as pessoas, qualquer cidadão, né, seja ele estrangeiro ou não, tenha acesso aos seus direitos. Isso, com certeza, é muito válido e é bom a gente saber. Agora, 300 pessoas trabalhando para fazer isso acontecer e estão trabalhando duro, mas se precisar de ajuda, se alguém quiser ajudar de alguma forma, tem como? Tem sim. Toda ajuda é muito bem-vinda, né? Que muitas pessoas começaram a nos procurar depois que tiveram o conhecimento do projeto. Então, ajuda em primeiro lugar apoiando, recebendo bem eles, né? E qualquer doação você pode procurar aí a Igreja Embaixada, em horário comercial, no telefone. Posso divulgar aqui? Pode falar.
3169-2000, 3169-2000, você pode entrar em contato com a igreja que a gente vai receber muito bem aí essas doações. Acolhimento, né, e empatia em primeiro lugar. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês aqui. Acho que deu para a gente esclarecer o ponto de vista humano, jurídico, e sobretudo de um pouco de generosidade que está faltando muitas vezes no nosso dia a dia, e que esse é um grande exemplo disso. Obrigada. Obrigado. Ótima tarde para vocês.